Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos trabalhar ainda dentro do bloco de fontes de financiamento e programas de financiamento, nós vamos trabalhar com o BNDES e FINAME. Aqui nós vamos ter um cuidado muito especial, porque é um programa muito importante para o governo federal, para a economia brasileira e para o Banco do Nordeste, que tem uma participação muito grande nessa linha, mas não só para ele, né? Hoje nós vamos ver que praticamente todas as grandes instituições financeiras trabalham com esse programa BNDES-FINAME. Nós já discutimos em outro módulo a estrutura do BNDES. Vamos retomar só para a gente entender do que se trata, né? O que é FINAME, o que é a linha FINAME e o que a gente deve levar em consideração, assim, ter um cuidado maior aqui para o nosso concurso do Banco do Nordeste. Observe o seguinte, o BNDES, nós já discutimos, é uma instituição hoje, uma instituição pública federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, né? Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que foi criada lá na década de 50. Então, o BNDES foi criado lá em 1952, é um agente especial, assim como os demais bancos oficiais que nós já tratamos também, BASA, Caixa, Banco do Brasil, o BNB, né, o Banco do Nordeste. O BNDES também é um agente especial e é a principal instituição de fomento desse país. O que isso quer dizer? O BNDES hoje é responsável pelas principais linhas de financiamento de longo prazo e, ao mesmo tempo, ele disponibiliza recurso para o financiamento de boa parte dessas linhas, ok? Bom, tudo bem. Então, esse é o BNDES, nós já tratamos com bastante cuidado, reveja, né, a estrutura do BNDES, mas isso aqui é só uma ponte para a gente falar de FINAME. Bom, o que é FINAME? Lá na década de 50, quando o BNDES foi criado, o primeiro funding, a primeira fonte de financiamento, fonte de recurso que ele recebeu para financiar os seus projetos, inicialmente só projetos de infraestrutura, eles vieram dos repasses das instituições multilaterais, como o BID, Banco Mundial, e de um aporte, de um aumento do imposto de renda sobre pessoa física. Tudo bem. O BNDES formou então primeiro esse funding, começou a crescer, mas a necessidade de financiamento era tão grande, assim como é até hoje, e os recursos eram limitados. Então, lá na década de 60, já em 1966, foi criado a FINAME, que era uma agência para administrar um fundo. Então, vamos aqui comigo. Olha só, então o BNDES já existia, então o BNDES existia desde 1952, quando chegou em 1966, foi criado FINAME como uma agência para administrar um fundo chamado FINAME. Então, aqui, qual era o propósito, qual era o objetivo desse fundo? Bom, entre as diversas linhas que o BNDES financiava, porque aí depois desse período inicial, o BNDES começou a financiar grandes empresas e nós vamos ver que hoje ele financia infraestrutura, logística, grande, média, pequena, microempresa, financia pessoa física, inclusive, né? E entre essas diversas linhas, a gente financia infraestrutura, máquinas, equipamentos, projetos, capital de giro, treinamento, consultoria. Bom, toda vez que o financiamento dissesse respeito a máquinas, observem aqui, né? E equipamentos, o recurso vinha desse fundo chamado FINAME, ok? Tudo bem. Depois, recentemente assim, há alguns anos, o FINAME deixou de ser um fundo e passou a ser uma empresa, passou a ser uma empresa vinculada, subsidiária aqui do BNDES. E agora, em 2014, no início desse ano, isso aqui virou uma empresa, uma sociedade anônima, mas constituída como uma empresa pública. Então, é uma empresa pública constituída no formato de uma sociedade anônima, onde aqui a gestão e a responsabilidade, a coordenação dessa empresa é de responsabilidade aqui do BNDES, ok? Então, hoje, FINAME não é mais um fundo,
né? E não é só uma sociedade anônima de capital fechado, é uma empresa pública, né? Uma empresa pública vinculada ao governo, né? É do governo, mas na responsabilidade, a coordenação e a gestão é de responsabilidade do BNDES. O BNDES, ele é o principal responsável dentro do Conselho Administrativo, né? Mas toda a coordenação dos programas, o acompanhamento é de responsabilidade aqui do BNDES, ok? Então, nós vamos começar aqui fazendo a definição do que é a FINAME. Na verdade, no nosso concurso, não cai sobre a empresa, tá? No nosso edital não está pedindo a empresa, ele está pedindo o programa BNDES e FINAME. Mas isso aqui para a gente, né, compreender aqui a lógica dos nomes. Então, tudo bem. O que é a FINAME? É uma empresa pública federal, hoje constituída sob a forma de sociedade anônima, virou empresa pública federal agora em 2014, tem sede lá em Brasília, no Distrito Federal, atua em todo o território nacional e pode instalar e manter no país e no exterior escritórios e representações. Essa é a empresa, ok? As atividades são desenvolvidas sob a responsabilidade e com a colaboração do BNDES, né? E a gestão do FINAME cabe a uma junta de administração, onde a principal participante dessa junta de administração é o BNDES, ok? Bom, qual é o grande objetivo dessa empresa? Né? Para que essa empresa existe? Do mesmo jeito que existia o fundo que ia disponibilizar recursos para financiar máquinas e equipamentos, hoje o objetivo da FINAME não é diferente, só que ficou mais ampliado. Então, qual é o objetivo da empresa FINAME? Atender às exigências financeiras da crescente comercialização de máquinas e equipamentos fabricados no país. Isso aqui é o primeiro cuidado, tá? Que nós vamos ver aqui dentro do programa inteiro. Existe uma prioridade muito grande nos financiamentos do BNDES, nos diversos programas que nós vamos trabalhar, em financiar máquinas e equipamentos nacionais, sublinha aí esses nacionais e novos. Tem exceção? Tem. Nós vamos ver em alguns programas, como no caso do BNDES automático, nós podemos financiar equipamentos importados, adquiridos lá fora, quando a gente não tem similar nacional, ok? Nos demais programas todos, além do BNDES automático, todos têm que ser máquinas e equipamentos nacionais e novos, ok? Não permite equipamento importado. E no caso de máquinas e equipamentos usados, nós vamos ver que nós só temos exceção quando se tratar de microempresa, ok? Então, nós vamos tratar disso com muito cuidado, porque são detalhes que fazem uma diferença grande. Então, a preocupação é disponibilizar recurso aqui para comercialização de máquinas e equipamentos novos, fabricados aqui dentro do país. Bom, o que mais? Concorrer para a expansão, ou seja, colaborar para a expansão da produção nacional, óleo nacional de novo, isso é uma dica, de máquinas e equipamentos, mediante facilidade de crédito aos produtores e aos usuários. Então, por que facilidade de crédito? Porque as linhas do BNDES são linhas, aqui BNDES FINAME, são linhas subsidiadas. Nós vamos ver subsidiadas, em algumas situações o prazo é bastante longo, tem carência, ok? E isso facilita muito, né? Considerando aqui, inclusive, que as linhas vão financiar tanto quem consome, ou seja, quem compra, tanto quem produz. E aí nós vamos observar que algumas linhas só financia o comprador e outras linhas financiam tanto o comprador como o produtor, que é um detalhe também que nós vamos ficar atentos, tá? Outro objetivo aqui, financiar a importação de máquinas e equipamentos industriais não produzidos no país. Então, só permite, com a linha aqui do BNDES, financiar equipamentos, máquinas e equipamentos importados, se eu não tiver similar nacional. Então, e não é também todas as linhas, nós vamos ver que é lá no BNDES automático. E financiar e fomentar a exportação de máquinas e equipamentos de fabricação brasileira. Aí nós vamos ver que nós temos uma linha específica para fomentar essa exportação, que é o BNDES Exim,
que colabora muito, né, para poder ampliar o mercado para a nossa produção, então, para viabilizar a venda não só dentro do país, mas em outros países também, ok? Bom, nós vamos, antes da gente entrar no produto Finame, nós vamos dar uma geral do que se trata, só para ficar mais fácil para você acompanhar aqui os diversos programas que nós vamos trabalhar, ok? Observe o seguinte, nós temos no BNDES, nós vamos ter, entre os diversos programas que ele tem, e hoje o BNDES tem mais de 30 linhas de financiamento, são muitos programas. São programas que vão financiar o produtor rural, o caminhoneiro, inclusive pessoa física, muito cuidado, isso pode ser uma questão relevante, que fala assim, o BNDES financia só a pessoa jurídica? Não, pode financiar a pessoa física também. Claro que em alguns segmentos bem específicos, um deles, caminhoneiro profissional e o pequeno produtor rural. Tudo bem. Então, tem muitas linhas. Só que o BNDES, assim como qualquer banco de desenvolvimento, ele não tem agências. Então, o BNDES só tem essa unidade lá, que funciona lá no Rio de Janeiro, e ele atende o Brasil inteiro, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Aí a gente fala, nossa, mas e aí, como que faz? É só grandes empresas ou só empresas públicas que conseguem esse financiamento do BNDES? Não. Hoje, já comentei aqui, pessoas físicas, micro, pequena, média, grande, empresa, inclusive empresa brasileira de controle, né, o controle do capital estrangeiro. Tudo bem, como é que faz então? Olha só, o BNDES, ele pode fazer o atendimento de uma forma direta. O que isso quer dizer? A empresa interessada, ela vai, aí sim, o contato é direto lá com o BNDES, que vai fazer e vai solicitar uma consulta prévia em relação ao seu pedido de financiamento. O BNDES vai autorizar, vai analisar ou não. Vai analisar e autorizar ou não. Tudo bem. As demais empresas e as pessoas físicas, elas vão ser atendidas por meio dos agentes financeiros credenciados. Fala, mas como é que eu vou saber o que vai direto lá para o BNDES e o que é o atendimento indireto? Quando o atendimento é direto no BNDES, o valor tem que ser superior a 20 milhões, anote isso aí. Então, solicitação de financiamento de valor superior a 20 milhões, ele direto lá no BNDES. De valor inferior a 20 milhões, ele vai ser solicitado no agente financeiro credenciado, ok? Mas quem é que pode ser agente financeiro credenciado do BNDES? Aí é que nós temos quase todas as grandes instituições, né? Se você tiver curiosidade, isso não vai pedir, né, evidentemente, mas se tiver curiosidade, acesse lá o site do BNDES, tem o ícone lá, agentes financeiros credenciados, nós vamos ver as grandes instituições, Caixa, Banco do Brasil, o Banco do Nordeste do Brasil, que é o que nos interessa, o BASA, Bradesco, Itaú, Santander, HSBC e mais uma tonelada, ok? Então, por que é importante? Eu não preciso saber o nome das instituições, mas eu preciso saber que podem ser bancos comerciais, bancos múltiplos, Caixa, por bancos de investimento, vários, bancos de desenvolvimento, porque inclusive nós temos uma questão que fala que, além do BNDES, né, o financiamento pode ser feito exclusivamente por meio de bancos de desenvolvimento. Não, é por meio das instituições financeiras credenciadas. Qual é a diferença de um financiamento, então, feito direto no BNDES ou nas instituições financeiras credenciadas? Por quê? A questão de valor. Então, valores maiores vão para o BNDES, valores menores do que os 20 milhões, que é o ponto de corte, ele vai ser feito lá direto nas instituições financeiras credenciadas. Então, vem aqui no PowerPoint comigo antes de eu mostrar uma coisa ali no quadro. Olha só, o que é o produto BNDES Finame, que é o que está pedindo lá no nosso edital? Bom, ele é uma linha de financiamento que vai ter subprogramas, ok? Então, o BNDES Finame é um programa e aí eu tenho vários subprogramas.
nessas, né, esses subprogramas que a gente pode chamar aqui de linhas de financiamento. Qual é o objetivo? Ele tem objetivos e condições financeiras específicas, então cada linha vai ter uma situação diferenciada. O nome, o público-alvo, o que financia, né? Prazo, taxa e se tem ou não tem carência e garantias. Ok? Na maioria das vezes a garantia é o mesmo modelo, o mesmo formato para facilitar, mas a gente tem condições diferentes. Ah, Mara, eu vou precisar saber a situação de cada um dos programas? Pois é, a gente não tem um histórico muito grande de questões anteriores do Banco do Nordeste para a gente falar assim, olha, existe o risco de pedir de uma linha específica? Mas eu sugiro que nós vamos passar todas as linhas, não a todas as linhas do BNDES, são mais de 30, são muitas, mas nós vamos passar todas as linhas do BNDES Finame, que são trabalhadas pelo Banco do Nordeste, que é o nosso foco, ok? E que são também, em relação às outras grandes instituições, são as linhas principais, ok? Mas nós vamos chamando atenção para o que é possível de cair. Então, por exemplo, por que eu já estou falando isso aqui? Porque é importante que a gente saiba que as linhas têm condições específicas, condições financeiras e objetivos específicos. Porque uma das questões que caiu agora, em 2010, ele fala assim, todas as linhas do BNDES Finame têm taxas de juros de 12% ao ano. Eu não vou precisar saber a taxa de juros de cada uma das linhas que nós vamos tratar. Não preciso, mas eu preciso saber que elas são diferentes, para não correr o risco, porque essa é uma questão recente e é assim que caiu, ok? Tudo bem. Os prazos e a taxa e o valor, ele vai ser de acordo com a empresa que está sendo beneficiada e com o tipo de item que eu vou financiar. Então, se vai ter carência, se não vai, eu posso ter dentro da mesma linha uma empresa, por exemplo, que pode ter um prazo de 60 meses e a outra só pode trabalhar com um prazo de 24, até por causa da capacidade de pagamento, do valor que vai ser financiado ou não, ok? O que mais? Formas de apoio, ou seja, como que o BNDES Finame, né, a linha BNDES Finame, vai apoiar aqui a produção. Então, duas formas que nós já comentamos, a forma direta e a forma indireta. A forma direta é quando a operação é feita diretamente com o BNDES. Lembrando aqui que a operação tem que ser acima de 20 milhões. Nós só vamos trabalhar a forma indireta. Por quê? Porque essa mesma operação, quando ela passa de 20 milhões, ela muda de nome. Ela chama BNDES Finem, ok? Que não está no nosso edital. Então, olha só, vamos fazer aqui o nosso resumo. Eu tenho a forma direta, a operação por isso chama direta lá no BNDES, e são valores, então valor maior do que 20 milhões. Só que nesse caso, a operação passa a chamar BNDES Finem, ok? Que não nos interessa, porque lá no nosso edital está pedindo BNDES Finame. Então tá, o que nos interessa aqui? A forma indireta. O que é a forma indireta? Quando a operação é feita por meio das instituições financeiras credenciadas. Então, aqui eu tenho valores menores iguais a 20 milhões. E aqui vai ser feito por meio das instituições credenciadas. Ok? Então, instituições financeiras credenciadas. Aqui sim vai chamar BNDES Finem, que nós vamos espalhar aqui em várias linhas, que pode ser para atendimento de pessoa física, pessoa física mesmo, CPF, pessoa física, mas que é cadastrada ali como um empreendedor individual, então tem um CNPJ, como pessoa jurídica de controle do capital brasileiro,
capital nacional, pessoa jurídica de controle do capital estrangeiro, empresas públicas, inclusive, né? Isso, cooperativas, associações, tudo isso pode ser aqui beneficiário. Tudo bem. Essa operação indireta, ela tem dois formatos. Ela tem a operação que é automática e a operação que é não automática. A operação automática é aquela que já está prevista lá nas regras, ou seja, já tem um padrão e o pedido de financiamento ou projeto, porque eu posso financiar só máquinas e equipamentos, eu posso financiar um projeto inteiro de implantação, relocalização, ampliação. Então, quando já está dentro da regra do BNDES e não tem nada de diferente, a própria instituição financeira já faz o enquadramento automático, já analisa e já pode contratar. Quando é uma operação diferente, né, ou que tem ali uma exceção, então ela é não automática e ela tem que passar por uma consulta prévia junto ao BNDES, que pode ou não autorizar, ok? Bom,